aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, no projeto de hoje eu quero passar duas diquinhas para vocês que eu acho que são muito legais, são baratas e têm um resultado bem interessante. A primeira dica é como a gente pode utilizar de maneira bem simples retalhos de papel para poder criar backgrounds bem interessantes para os nossos projetos. Bom, o que eu fiz aí, esse monte de retalhozinhos? Eu separei alguns papéis, alguns estampados, como esse que vocês estão vendo aí, de um lado liso, do outro estampado, outros totalmente lisos. E eu cortei tirinhas com a minha guilhotina de várias espessuras diferentes. O legal é isso, é que a gente pode brincar com os retalhos que a gente tem mesmo para poder montar um background super legal. Eu vou utilizar essas tirinhas para poder criar um background de arco-íris para o meu cartão de hoje de uma maneira super simples. A maneira que eu achei mais simples de colar todas essas tirinhas, ao invés de passar cola em uma por uma, foi forrar esse painel no tamanho de 10 por 15 que eu tenho, no papel branco mesmo, comum. Eu forrei com fita dupla face, dessa mais larga, da Adelbras, que eu tenho aqui, que é bem legal, é bem forte essa fita. E aí eu revelei, eu tirei o liner, de maneira que esse lado aí tá todo com a cola exposta. E eu vou arrumando essas tirinhas de papel, algumas menorzinhas que eu tenho aqui de trabalhos anteriores, que eu guardei, e vou arrumando. Dá pra gente fazer isso na horizontal, na vertical, eu prefiro fazer na diagonal. Então eu venho na diagonal e vou colando as minhas tirinhas. A gente pode colar as cores que a gente quiser, a gente pode brincar só com tons de azul ou só com tons de amarelo, laranja, enfim. Eu tô fazendo hoje um projetinho com as cores do arco-íris. Então, o que eu tô fazendo? Eu separei várias cores. No vídeo não dá pra ver tão bem a diferença das tonalidades, mas nas fotos, no início e no final do vídeo, dá pra ver bem melhor todas essas nuances de cores, de tons. E eu tô tentando mais ou menos arrumar na ordem do arco-íris. Então, eu comecei com tom de rosa, passei pra vermelho, laranja, amarelo. Depois eu vou migrando já pros verdes, azul e finalmente pro roxo. E voltando pro rosa. Um arco-íris mesmo. Então, eu fui completando de maneira bem simples mesmo e principalmente alternando fitinhas, pedacinhos mais finos com pedacinhos mais grossos, para ficar bem orgânico esse meu background. Chegou num ponto que ao invés de utilizar novas tirinhas, eu vou cortar o excesso das que eu já colei no meu background para poder utilizar esses pedaços menores para poder reaproveitar bastante o meu material. Vocês vão ver que ainda vai sobrar bastante material e eu vou conseguir fazer mais de um background com essas tirinhas que eu cortei. À medida que eu vou colando, eu já vou ajeitando com a minha vincadeira, a minha dobradeira, para poder firmar essa cola. Esse tipo de cola dupla face, dessas fitas dupla face, elas colam mais, elas aderem mais quando a gente realmente utiliza uma vincadeira para poder forçar. Depois eu vou cortar todo o excesso em volta do meu painel para deixar ele todo quadradinho com acabamento perfeito, como vocês estão vendo aí. Olha só que legal! E é um projeto, é um background super legal. Olha só, eu consegui fazer 2 backgrounds. Nesse outro eu utilizei apenas algumas cores e ainda sobrou esse monte de tirinhas de retalhos que eu posso utilizar em mais outros projetos. Mas enfim, hoje eu vou utilizar nesse projeto só esse background maior de arco-íris que eu fiz. Bom, e agora eu quero mostrar uma outra dica super legal, que é o seguinte, a gente pode fazer um corte parcial com a nossa Big Shot para conseguir um efeito super legal de textos, de palavras em formato de borda. Existem algumas faquinhas de várias marcas estrangeiras que cortam uma borda já no formato de uma frase, de uma palavra. Mas como eu não tenho nenhuma dessas faquinhas, eu vou fazer a minha própria. Então eu separei algumas letrinhas desse alfabeto que eu tenho aí, dessas faquinhas de corte de alfabeto, eu separei as letrinhas para formar a expressão te amo. E eu utilizei a minha mist apenas como um ponto de apoio reto para poder juntar todas essas minhas cores, essas minhas facas, desculpe, de maneira equidistante para ficar tudo certinho e prendi com a fita adesiva. Aí eu vim com a minha régua, o mais retinho possível, e prendi utilizando a régua para poder deixar bem retinho essa sequência de letras na fita adesiva no papel. O que eu tô fazendo aí? Eu vou fazer um corte parcial. Então, eu vou ajustar a placa acrílica de cima do meu corte no sanduíche. Eu vou ajustar de maneira
que a placa acrílica termine exatamente onde as minhas facas de corte terminam. Por que exatamente? Porque essa placa acrílica da minha Big Shot, ela tem uma curvadinha no final, de maneira que no final ela já não corta tão bem assim. Então eu vou me aproveitar disso para poder fazer um corte parcial na minha Big Shot, de maneira que quando eu passar essas letrinhas na Big Shot, a parte onde a minha placa acrílica de cima tá fazendo pressão vai ser cortada. Então, a parte de cima das letras todas vão ser cortadas, mas a parte de baixo das letras não vai ser cortada, ela vai continuar presa ao papel. E eu vou conseguir esse efeito que vocês estão vendo aí. Então, essas letras, elas foram parcialmente cortadas, porque eu só deixei a placa acrílica chegar até um determinado ponto, que foi a parte de baixo das minhas letras. E agora eu vou ajudar esse corte a terminar. Só que de que maneira? Eu vou utilizar a minha régua e o meu estilete, como vocês estão vendo aí, e vou separar só as partes que ainda estão unindo essas letras à parte de cima do papel. A parte de baixo eu não vou separar. Então, olha só, eu tô tentando, como vocês estão vendo aí, claro que não vai dar para cortar de uma vez só, até porque esse papel é relativamente grosso, ele tem 240 gramas, mas o que eu tô fazendo? Eu tô tentando separar essas letrinhas de maneira que elas se soltem da parte de cima desse papel, mas elas continuem unidas na parte de baixo. Então, eu tô utilizando o estilete com cuidado, vocês vão ver que eu consegui separar e olha só o efeito que eu consigo. Era esse o meu objetivo, é criar uma borda no papel, como se fosse uma faca de corte já com esse propósito, de fazer uma borda com uma frase ou uma expressão. E para quem não tem, como é o meu caso, é uma maneira super legal da gente conseguir esse efeito e eu acho que pode ser uma dica muito legal para passar para vocês também, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Então, olha só, eu dei uma ajustada em alguns pontos que não ficaram tão bem cortados com o estilete, com a tesoura, uma tesoura bem afiada, como essa Cutter Bee que eu tenho, que é ótima. E consegui separar tranquilamente, ficou com um acabamento muito legal. E parece que eu tenho uma faca de corte que corta uma borda escrito Te Amo, quando na verdade eu não tenho. Eu utilizei as letras separadas de um alfabeto comprado no AliExpress, que é um alfabeto bem baratinho. Eu já vi algumas vendedoras vendendo aqui no Brasil, enfim, é bem fácil de conseguir mesmo. E funciona com qualquer tipo de alfabeto, desde que as letras sejam separadas, como essas que eu mostrei pra vocês. Bom, eu colei utilizando cola comum mesmo, na parte de baixo do meu painel de arco-íris e agora eu vou recortar com essa faquinha de corte, também comprada no AliExpress, bem simplesinha, bem baratinha. Eu vou cortar essa borboleta que tem um desenho super bonito. Ela tem um desenho todo recortadinho, muito legal. E eu vou recortar também no papel branco. Qual é o meu objetivo nesse projeto? É fazer todo um contraste entre o colorido do background e o branco se destacando nesse colorido. Então, fora o background todo colorido de arco-íris, com todos esses retalhos que vocês me viram colando aí, todas as minhas outras peças que vão compor a frente do meu painel do cartão vão ser todas brancas. Então, tanto essa bordinha que eu cortei com esse Te Amo, utilizando o corte parcial da Big Shot, quanto a minha borboleta e todos os outros detalhezinhos que eu vou criar no cartão vão ser todos na cor branca. E eu acho que o branco vai ficar bem destacado e vai trazer um contraste muito legal pro colorido desse projeto. Então, eu vou colar a borboleta. É um recorte super delicado, mas como eu cortei num papel de 240 gramas, ele ficou bem firme e ficou tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar esse gabarito de costura que eu tenho da Arte.1, que é muito legal, e eu vou fazer umas marcaçõezinhas para poder reproduzir a trajetória dessa borboleta voando. Inicialmente eu pensei, como vocês viram aí, que dava para fazer essas marquinhas com a minha caneta gel branca, mas a caneta gel branca não funcionou muito, a marquinha ficou muito clarinha, não dava para ver, e aí eu resolvi fazer as marquinhas a lápis e depois vim com Nuvo Drops na cor branca e ir fazendo pontinhos para poder criar um relevo bem legal e marcar a trajetória dessa borboletinha. Então eu vou utilizar o Nuvo Drops na cor branca, porque como eu falei, eu quero manter a unidade desse projeto todo em torno desse fundo colorido com todos os elementos brancos por cima. E aí eu vou vir, todos os meus pontinhos já estão marcados a lápis, e aí eu vou marcar, fazer um pontinho com o Nuvo Drops em cima de cada pontinho marcado a lápis. E olha que gracinha que fica. Eu fiz a trajetóriazinha da borboleta e vou criar mais alguns detalhes, porque o objetivo desse cartão realmente é ele ser bem simples, ele vai ficar super colorido, super vibrante, mas ele é muito simples, com elementos muito simples e fáceis de fazer. Então, eu fiz mais alguns pontinhos com o Nuvo Drops na cor branca, e tá aí praticamente pronto já o meu cartão. Eu só vou colar na base, tô passando cola na base, porque o Nuvo Drops ainda tá mole, né, ainda não secou.
E tá aí pronto o meu cartão, super simples, mas ao mesmo tempo super colorido e super trabalhado, porque quem pega o cartão consegue perceber a textura que todos esses retalhos formam no background. Dá pra passar a mão e sentir toda essa textura criada pelos retalhos. Eu acho que fica um projeto super legal. Eu fiz um outro cartãozinho, também queria mostrar pra vocês. Esse outro cartãozinho eu utilizei uma palavra já pronta e um outro recorte de florzinha, mas a ideia é a mesma. E aí eu tenho esses dois exemplos pra mostrar pra vocês. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista de materiais toda na descrição do box de descrição do vídeo. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo grande e tchau, tchau!